Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, edição de sábado, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Temos informação aqui, novidades, né, vamos dizer assim, sobre a possível venda da SAF do Vasco. Parece que tem alguma coisinha ou outra caminhando, né, inclusive o vice-presidente jurídico do Vasco, em entrevista ao Fábio Azevedo, falou que tinha um investidor um pouquinho mais avançado. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre mercado da bola, o Vasco monitorando aí alguns jogadores, inclusive um que está no Corinthians. Falaremos também sobre Gabriel Peck, né, que pode pintar uma transferência aí de Gabriel Peck. O Vasco tem uma porcentagem e poderia também receber uma quantia importante em cima disso. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. E começo esse vídeo aqui com uma notícia triste, né? Falando sobre Giovani, que é ídolo do Vasco da Gama, né? O Pequeno Príncipe. Giovani capixaba, assim como eu, né? Representa muito bem os vascaínos do Espírito Santo, mas o Giovani está internado, né? Foi internado ontem lá na capital do Espírito Santo, em Vitória, depois de sofrer 3 paradas cardiorrespiratórias e segue internado na UTI. O estado é bastante complicado, né? E a gente deseja aqui melhoras, né, para o Giovani, ele que já venceu outras batalhas assim em relação à saúde. A gente deseja que mais uma vez ele, que é forte, saia vencedor dessa. Então fica aqui um grande abraço, né, para a família do Giovani, para o próprio Giovani e a torcida, para que ele saia ainda mais firme dessa situação. De acordo com alguns amigos, né, que falaram ali com a reportagem da TV Gazeta lá do Espírito Santo, o Giovani já recebeu visitas e acenou com a cabeça ali para mostrar que estava ouvindo, né, o que os familiares falavam com ele. E, enfim, a gente fica aqui na torcida pela pronta recuperação, né, do Giovani, que é um grande ídolo aí do nosso Vasco da Gama. Bom, feito o registro, vamos falar sobre Igor Coronado. O Vasco continua aí no mercado da bola, né, monitorando algumas situações, e surgiu como possibilidade o Igor Coronado, atualmente no Corinthians. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o Vasco estaria monitorando a situação do jogador. O grande problema, no entanto, é o alto salário de Coronado, que é um dos mais bem pagos ali no Corinthians, né? Um salário por volta ali de 2 milhões de reais por mês. Segundo informações do Jorge Nicola, a chance do negócio acontecer com o Vasco é pequena, justamente por conta dessas cifras, né? É um valor que assusta. O Vasco não pagaria, né, jamais 2 milhões de salários para ninguém. O Vasco paga aí 1 milhão e pouco para o Coutinho, pagava isso para o Payet, que rescindiu, enfim. Mas para o Coronado, com certeza o Vasco não pagaria esse valor. Então é um nome que o Vasco monitorou, buscou informações. O Corinthians está passando um problema grave lá, né, uma maluquice na diretoria, está atrasando o pagamento, etc e tal. Mas não tem como o Vasco tirar o Igor Coronado do Corinthians por esses valores, né? Eu acho o Igor Coronado um grande jogador, um cara que seria bem útil no Vasco, mas por essas cifras fica inviável. E já que a gente está falando aqui de dinheiro, o Vasco pode receber aí uma grande ajuda financeira, né? O Gabriel Peck, que está lá no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, está na mira aí do Palmeiras, né? De acordo com informações do setorista Diogo Firmino, o Palmeiras tem um grande interesse na contratação do jogador e pode fazer uma proposta em breve para tentar tirar o Gabriel Peck lá dos Estados Unidos. O detalhe é que quando o Vasco vendeu o Gabriel Peck em 2024, o Vasco manteve ali 30% dos direitos econômicos do Gabriel Peck. Ou seja, se o Palmeiras realmente fechar uma negociação, uma compra, né, do Gabriel Peck, o Vasco pode receber 30% e ainda tem
a porcentagem como clube formador, né? Então o Vasco receberia ali uma quantia interessante, né? Dependendo ali do valor que o PEC for vendido, e não vai ser vendido barato, né? Se a negociação realmente acontecer. O Vasco vendeu ele por cerca de 50 milhões de reais em 2024. Então, assim, acredito que se acontecer uma negociação vai ser por valores ali parecidos e o Vasco receberia ali cerca de 30% mais o comissionamento ali por ser um clube formador. Vamos aguardar, tendo mais informações sobre Gabriel Peck. Eita, trava-língua, hein? Gabriel Peck, a gente traz aqui no canal. Negociação avançada o Vasco tem com Matias Sepulveda, jogador da Universidade de Chile. A gente até falou disso ontem, né? Jogador de 26 anos que defende a Laú e também a seleção chilena. Segundo informações lá do Chile, né? Da ESPN do Chile, o Vasco tem negociação bem encaminhada com esse jogador. O Sepulveda é visto como uma opção viável financeiramente e que não teria um salário tão alto, né, como de jogadores aqui do futebol brasileiro. Então a gente pode ter, né, durante essa semana uma novidade em relação a isso também. Para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre SAF, né? Porque durante a semana o VP jurídico do Vasco, o Felipe Carregal, esteve no canal Fanático Vascaíno do meu amigo Fábio Azevedo e falou que existe um investidor um pouquinho mais avançado, né? Que o Vasco tem negociação um pouquinho mais avançada com um investidor. E o amigo Fábio Azevedo trouxe mais informações em relação a isso, né? E a gente vai atualizar aqui. Fala pra gente, Fábio Azevedo. E assim, a informação que eu tenho, Rei, é um desdobramento de ontem. O investidor, ele é um grupo, tá? Um grupo de investidores que não até agora atuou no futebol. É um grupo que quer entrar no futebol. É um grupo que já atua, por exemplo, na área de entretenimento e quer fazer um contrato com o Vasco, pelo menos tem demonstrado esse interesse, para investir pesado. Você vai lembrar que eu já falei aqui do grego, né, do Evangelos Marinakis. Aí você lembra bem. Só que antes dele, o italiano Adriano Radrizzani, que tinha a Sampdoria como clube detentor, também tinha demonstrado interesse. E aí ontem chegou uma informação para mim. Olha, o Radrizzani e o grego, o italiano avançou mais que o grego. O grego parou. Em determinado momento não procurou mais a gente. Já o italiano não. Procurou e já colocou condições que ele, se fizesse o negócio, iria propor ao Vasco. Por quê? O dinheiro não é dele. Ele vai formar um fundo de investimento para comprar a parte do Vasco. Só que o que o italiano apresentou ao Vasco não é muito o que o Vasco quer nesse momento. As condições embrionárias. Então vamos aguardar, porque as negociações prosseguem. Só que, paralelamente a isso, tem que tocar o clube. Aí, né? Tá aí. Parece que tá começando a caminhar essa história também de um possível novo investidor na SAF do Vasco da Gama. É isso, meus queridos. Vou ficando por aqui, tá? Um grande abraço, um bom sábado aí, bom resto de sábado para você. Se acontecer alguma coisa importante, eu volto ainda hoje. Grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!